Olá pessoal, meu nome é Marcelo Caldas, sou professor de redação e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da redação no Enem, dessa vez pegando o ponto do aprofundamento número 4, a parte conhecida como coerência e coesão. Na verdade, esses dois aspectos estão diretamente relacionados aos critérios de correção da prova mesmo, são avaliados em boa parte das vezes isoladamente, ainda que possam ser pensados de maneira conjunta. O que isso significa em termos práticos? É que coerência e coesão são dois aspectos fundamentais da escritura do texto. Um pelo lado da construção mais técnica e outro pelo lado da construção ideológica. Mas é bom analisar um de cada vez, com toda a calma do mundo, para poder entender exatamente qual é o ponto que vai ser avaliado pela banca a partir do momento que você estiver sendo cobrado nesses critérios. Se é assim, então, a gente deveria começar tudo isso com a parte de coesão. Como você pode perceber aqui, o conceito de coesão parte basicamente dessa definição, um conjunto de mecanismos que é responsável por estabelecer ligações e evitar repetições. Na verdade, quando a gente pensa em coesão, na maior parte das vezes, o grande montante de pessoas, digamos assim, acaba sempre imaginando que é aquela tarefa simplesinha de ficar colocando uma ou outra palavra no início do parágrafo para que o texto pareça que ele está interligado de alguma forma. É um pouco mais do que isso. O que você tem que fazer é pensar não só a estrutura a partir de cada parágrafo e na relação que eles têm, como também as estruturas internas e, obviamente, o fluxo de informação que o seu texto vai trabalhar. Por isso, quando você olha aqui para baixo, você percebe que existem dois tipos até de coesão e que a coisa vai ser avaliada nesse nível. Primeiro, uma coesão que a gente vai chamar de coesão sequencial, que é responsável direta por essa parte que dá sequência e que liga os parágrafos às partes do texto, e uma outra que é a coesão referencial, que é a que acaba evitando as repetições e fazendo referência dentro do próprio texto. Você, obviamente, não precisa decorar essas duas definições, nem faria sentido você ter que se preocupar com isso. No fundo, o que você tem que saber é como cada um deles funciona, quais os principais mecanismos que você pode utilizar e como isso acaba interferindo na produção textual de modo positivo, fazendo com que o seu texto fique muito melhor. Então, se você pensar conceitualmente, eu diria para você que existem dois recursos básicos para cada uma das coesões. O primeiro, na coesão sequencial, os conectivos e os ganchos. No que diz respeito a conectivos, a gente pode admitir que todas aquelas expressões que vocês estão acostumados a trabalhar, como além disso, outro fator importante, portanto, porém, contudo, entrariam na lógica dos conectivos, ok? Então essas palavras, elas vão servir para estabelecer a ligação no nível mais simples, pegando uma ideia que era mencionada anteriormente e relacionando ela, seja por um caráter aditivo, concessivo, adversativo, conclusivo. É a forma mais simples. Já os ganchos, eles trabalham com uma outra definição bastante interessante, que é de você construir uma frase que sirva como antecipação da próxima ideia ou, de repente, como retomada da anterior. Isso significa dizer, em termos bem práticos, que em vez de você ter que se preocupar com apenas uma palavra, você vai ter que se preocupar em construir uma frase que simbolize aquilo que você estava falando anteriormente. É mais ou menos como se você imaginasse que ao final de um pequeno parágrafo de dissertação, você, lá naquele último momento, em vez de terminar apenas fechando a sua ideia, você já anunciasse o que vai ser dito no parágrafo seguinte. Se quiser um exemplo rápido, imagina que fosse alguma coisa mais ou menos assim. Ali no final do parágrafo você falasse, porém, muito mais grave do que o problema da falta de educação do brasileiro é aquilo que ela vai gerar. E aí eu já sei que no parágrafo seguinte, você vai abrir a sua argumentação mostrando o que é gerado pela falta de educação do brasileiro. Por exemplo, você poderia fazer o próximo parágrafo falando a respeito da falta de conscientização ou da alienação que surgiria a partir daí. Além disso, a gente tem a coesão referencial. E a referencial trabalha basicamente com todos os recursos possíveis para evitar repetição de termos. Aqui eu destaco para vocês os dois principais. Na maior parte das vezes, quando a gente pergunta em sala de aula qual é o recurso utilizado pelos alunos para evitar repetição de termos, eles sempre respondem sinônimos, o que eu acho até engraçado, porque na maior parte do tempo nós não pensamos realmente em sinônimos. Se a gente quer evitar uma repetição de termos, por exemplo, a gente acaba utilizando pronomes. Até porque a gente sabe que é um recurso mais simples do que você ficar o tempo todo pensando como se fosse um dicionário nas milhares e milhares de possibilidades de palavras que poderiam existir para substituir aquela que você já falou. Isso vai te ajudar muito em momentos em que a palavra-chave do tema seja uma palavra com pouca versatilidade. Por exemplo, imagina que você esteja diante de um tema sobre família. Definir família e substituir a palavra família por outra acaba sendo extremamente difícil no campo dos sinônimos. Então é mais fácil você trabalhar com pronomes. E aí entram os pronomes pessoais, os demonstrativos, os possessivos e todos os outros. Basta você pensar numa coisa, por exemplo, o Brasil está vivendo uma situação de crise. Seu panorama não é dos melhores.
Quando você fala seu panorama, você já sabe que é referência ao Brasil. E isso acaba ajudando consideravelmente na hora de entender o texto e evitar, obviamente, as repetições. Fora isso, seria interessante observar como isso se dá na prática, porque só os exemplos que eu estou falando aqui talvez não fiquem tão simples para você entender. E aí nós temos aqui um parágrafo que trabalha exatamente com a noção das duas coesões. Tá? É um parágrafo extremamente simples, obedece basicamente o processo argumentativo tradicional que você inclusive já viu em outros momentos com a gente aqui, e em destaque você tem todos os conectivos que estão sendo utilizados. Tá? Em vermelho, obviamente, são os conectivos responsáveis diretos pela coesão sequencial e os termos destacados em azul são os termos de coesão referencial. Perceba, por exemplo, que o sabe-se que e o isso porque apresentam claramente a ideia de relação de ideias. O sabe-se que anunciando aquilo que vai ser dito e o isso porque trabalhando com caráter explicativo em relação ao que vinha antes. Da mesma forma que aquele o que destacado ali em vermelho te mostra qual é a consequência que vai ser trabalhada. E o entretanto, que aparece já no próximo período, destaca para você o fato de que a ideia que vai ser anunciada é uma ideia de oposição. A partir do momento que tudo isso é marcado, você acaba conseguindo visualizar com mais clareza qual é o fluxo argumentativo que o parágrafo está construindo. E por isso acaba sendo importante para a coesão. Ao mesmo tempo, os que estão em azul acabam evitando toda e qualquer repetição de termos. Repara que a expressão essa atividade chama atenção para a repetição inevitável que você faria da palavra futebol, então ele consegue substituir dessa forma. Da mesma maneira, por exemplo, que a palavra esporte lá em cima, quando conceitua futebol, poderia ter sido utilizada como recurso. E mais adiante, o seu uso, esse seu também serve para fazer referência ao futebol, à prática esportiva. E aí evita a ideia de repetição tão forte. Se você pensar nisso como aspectos coesivos mais simples, a coisa vai funcionar naturalmente. É claro que não pode soar mecânico demais, porque boa parte da grande vantagem de um texto é a naturalidade com que você escreve. Mas se você pensar bem, concatenar ideias, relacionar as informações, é meio que o processo base de toda a argumentação. E se você faz isso com clareza, a chance de seu texto ser mais valorizado é ainda maior. Mas como eu estava falando lá no início, a preocupação não pode ser apenas com a coesão. É preciso também que você lembre que coerência é um elemento fundamental dentro dessa história toda. E aí, se lá bem no inicinho eu tinha dito para você que coesão é trabalhar a relação entre as partes e a coerência tem a ver mais com o conteúdo que é dito, isso tem uma ligação direta com a qualidade das informações que você vai trabalhar. A gente já sabe que o Enem é uma banca que valoriza, sim, o conteúdo, como todas as bancas de redação no final das contas, e que, em especial, destaca as possibilidades interessantes de ideias que você pode apresentar dentro do seu texto. Um cuidado básico que você vai ter que ter, e que é inclusive pré-definido claramente pelo Enem, diz respeito ao fato de que você tem que trabalhar com ideias que fujam a coletânea de maneira expressa, ou seja, evitar ao máximo uma cópia daquilo que eles estão te dando. E além disso, o cuidado também com não ferir os direitos humanos, porque a partir do momento que você fala absurdos, você naturalmente está acabando com a coerência do texto que você está desenvolvendo. Aqui a gente vai ter, na verdade, uma boa definição sobre coerência, né? Esse cuidado em produzir um conteúdo adequado ao ponto de vista defendido e à realidade em que estamos inseridos. No fundo, eu estou dizendo para vocês que a coerência pode ser trabalhada de duas formas, em dois tipos, mais ou menos como a gente já tinha visto na questão da coesão. Existe uma coerência externa, que seria essa relação que você estabelece das suas informações com a lógica dominante do mundo, e uma coerência que seria a coerência interna, que trabalha em relação às informações contidas no texto, ou seja, que diz respeito, por exemplo, a você não cair em contradição em relação àquilo que você afirma. Diante disso, você vai ter que tomar muito cuidado para não falhar a coerência nas maneiras mais tradicionais, de maneiras mais simples que normalmente as pessoas cometem a falha. E aí você vê uma lista de principais falhas que eu acho que são aquelas com as quais você deve se preocupar. A primeiro diz respeito aos direitos humanos, eu imagino que você não vai cometer. Tenta lembrar que a banca leva realmente em consideração visões que sejam visões de caráter mais universalizante, ou seja, preocupações que você tenha que não abarquem apenas um determinado grupo ou uma determinada classe. Por isso, argumentos que de alguma maneira demonstrem visões preconceituosas, elitistas, restritivas, vão ser punidos principalmente em função disso daqui. Não significa, é óbvio, que você pode chegar a tirar zero. Quer dizer, até pode, mas para você tirar zero, você tem que ferir os direitos humanos de uma maneira absurdamente radical. Sei lá, dizer que tem que tacar uma bomba na favela para resolver o problema da violência, o que seria um grande absurdo da sua parte. Tá? Mas ainda assim, pequenas falhas de desrespeito aos direitos humanos podem sim comprometer a sua nota, mesmo que você não seja tão radical. Fora isso, você tem aí
A contradição como elemento fundamental, essa coisa de você afirmar algo e depois não conseguir sustentar esse ponto de vista, o que se torna ainda mais importante levando em consideração a defesa de uma tese, aquele conceito básico que a gente já trabalhou em relação à dissertação, de que você tem que defender um ponto de vista com clareza. A falta de senso crítico, que está ligada diretamente à sua percepção equivocada de como as coisas se dão no mundo, a confusão entre causa e consequência, aquele momento em que você não sabe o que iniciou o processo e o que deu continuidade, e o raciocínio circular. Aquela forma também de se falar que parece que você fala e não consegue sair do lugar, como se fosse um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Aqui a gente vai ter um parágrafo que funciona muito bem como exemplo disso. Tá? A ideia, então, não é mais avaliar se as relações foram bem estabelecidas a partir do campo sintático, com os termos trabalhados dentro do texto, mas sim a partir da relação semântica, a qualidade das informações apresentadas e a maneira como você está trabalhando com isso. O parágrafo diz o seguinte: pode-se dizer que a violência é consequência principalmente da pobreza. Essa primeira afirmação ela já tem um caráter minimamente problemático. Quando você fala que a violência é consequência principalmente da pobreza, dá para imaginar que esse seja um argumento de caráter um pouco preconceituoso. Talvez um leitor um pouco mais esperto, ou mesmo um autor que seja um pouco mais coerente, perceberia que o problema não é exatamente a pobreza, mas a desigualdade social. E lembra que aí existe uma diferença mesmo. Você falar que só os pobres são responsáveis pela violência é um absurdo. E quando, na verdade, o que acontece é que se existe uma desigualdade social acentuada, as tensões existentes entre as duas partes é que podem gerar a violência. Fora isso, ele vai tentar justificar o que acontece aqui. Fala para você que as pessoas sem dinheiro estão desesperadas, o que é um juízo de valor absurdamente questionável. Tá? Não quer dizer que, obviamente, quem está sem dinheiro está vivendo feliz, contente, animado, mas desesperadas talvez seja uma palavra forte demais para ser empregada aqui, e essa seleção vocabular pode comprometer em alguma medida o que está sendo dito. Logo depois, diz que essas pessoas sem dinheiro estão desesperadas e passam a roubar para conseguir sobreviver, como se isso fosse uma verdade inquestionável. Entra aí, então, a falha da generalização. Acreditar que todo mundo faz exatamente a mesma coisa da mesma maneira porque é uma condição inevitável. Como a condição já é problemática, isso que está sendo dito é mais grave ainda, tá? O que se torna extremamente complexo. Logo depois, ele vai trabalhar com uma consequência e diz para você, a partir daí, usam atos violentos sempre que precisam de algo, o que gera preconceito e desigualdade. Aqui, para mim, a gente tem a afirmação mais problemática de todas. Porque ao falar que usam atos violentos sempre que precisa de algo, parece que ele volta no ponto que era o ponto inicial. O que, de alguma forma, pode parecer para você interessante, porque ele está finalmente explicando qual é a relação que existe entre violência e pobreza. Mas perceba que ele cai numa falha quando ele fala que os atos violentos são necessários sempre, e logo depois diz que os atos violentos geram preconceito e desigualdade. Calma lá. Ele não tinha afirmado para você inicialmente que o problema é que a violência era gerada pela pobreza? E agora é a violência que gera a pobreza? Então, claramente é uma falha entre causa e consequência. Ele não consegue sequer entender qual é o ponto que ele está querendo defender. E a partir do momento que ele fala em relação a isso, a coisa se torna um pouco mais complicada, porque você não consegue definir exatamente qual é o ponto certeiro da argumentação. Levando em consideração que a coerência é um critério que, entendido dentro da lógica do Enem, pode comprometer até 200 pontos da sua argumentação, talvez seja preciso que você tenha muito cuidado com as informações que estão sendo trabalhadas, principalmente no sentido de entender que aquilo que você afirma não pode, de maneira alguma, fugir a uma lógica que seja uma lógica mais global dentro do seu projeto todo de texto. Tá? O mesmo, obviamente, vale para a coesão, já que estávamos falando aqui. A coesão também é um critério que vale 200 pontos, e a gente, quando fala disso, está colocando em jogo praticamente 400 pontos da sua nota de redação do Enem. Ou seja, são cuidados fundamentais para que você, no final das contas, consiga alcançar a tão sonhada nota 1000.